Olá, galera! Tudo bem com vocês? Hoje vamos dar início ao nosso segundo e último vídeo sobre funções em Python. No último vídeo a gente trabalhou com funções existentes na linguagem e agora chegou a hora da gente criar as nossas próprias funções. Estão preparados? Bora começar! Funções em Python, parte 2. O objetivo desse vídeo, dessa aula, é como que a gente cria as nossas próprias funções, o que são os parâmetros de entrada, como fornecer a saída através da instrução return e discutir um conceito muito importante das linguagens de programação, que é o conceito de escopo de variável. O que é uma variável local, uma variável global e finalizar com funções recursivas. A primeira pergunta é: como é que eu crio as minhas funções no Python? Bom, a sintaxe ela é bem simples. Eu tenho que utilizar a palavra reservada def, de definition, o nome da função, que eu sou livre para fornecer qualquer nome, e os parâmetros, se existentes, e, claro, criar o bloco de instruções. Da mesma forma que no laço de repetição, que no laço de seleção, através do uso de dois pontos, eu crio um bloco de execução na linguagem Python. Então, vamos para a nossa IDE. Bora começar com um exemplo bem simples, que é um Olá Mundo em formato de função. Observando a sintaxe, eu preciso escrever def, o nome da função, vou chamar de Olá Mundo, abro e fecho parênteses para sinalizar que é uma função e também para fornecer algum parâmetro de entrada. A princípio, eu não vou fornecer parâmetro de entrada porque essa função ela só vai imprimir uma mensagem na tela. Definir a minha função, o próximo passo é executar a função. E para executar uma função, vocês já viram, basta chamar o nome da função. Quando eu executo o meu programa vai chamar a função Olá Mundo e vai imprimir na tela Olá Funções em Python. O que é muito importante na hora que a gente cria uma função é a sua assinatura. O que é a assinatura da função? A assinatura de uma função, basicamente, é o seu retorno. No caso do Python, a gente não precisa explicitar o retorno da função, o nome da função e os seus parâmetros. Decorrente disso, eu posso criar funções sobrecarregadas. Fazer uma sobrecarga de função, que são funções com o mesmo nome, mas parâmetros diferentes. Eu posso criar uma outra função Olá Mundo, e agora fornecer um parâmetro de entrada. Vou colocar aqui uma string ou uma variável chamada nome. Dois pontos. E essa segunda função, que é uma sobrecarga do Olá Mundo, vai imprimir Olá e o nome que eu passei como parâmetro. A linguagem vai identificar qual método vai chamar, qual função vai chamar, através dos parâmetros. Se eu não passar parâmetro, ele vai chamar a primeira função. Se eu passar uma string, consequentemente, a segunda função vai ser executada. Quando eu chamar o meu programa, ele vai imprimir Olá, João Carlos. A segunda função que foi implementada no nosso primeiro exemplo. Bora criar uma outra função para identificar se o número é par. Def é par e vai receber como parâmetro um número. E ela vai imprimir se o número for múltiplo de 2, é par. Se não, é ímpar. Vou solicitar um número do usuário e vou executar o método. A minha função é par, ela vai receber um parâmetro numérico e vai imprimir na tela se o número é par ou não. Vamos executar. Digite um número. 55. Ele é ímpar. 10. Ele é par. Mas em vez de ficar toda hora executando o programa, bora criar aqui um laço de execução usando o while. Criar aqui uma variável opção vazia. Enquanto a opção for diferente de n, você já vai entender o que eu vou fazer. Continuamente eu vou ler um número do teclado, verificar se é par, e no final vou perguntar
se o usuário deseja encerrar o programa. Se ele digitar N, o programa não vai ser executado, porque enquanto a opção for diferente de N, maiúsculo, continuamente meu programa vai estar em execução. Então agora quando eu executar o programa, ele vai ficar executando enquanto eu não digitar N. Digite o número. 12. 12 é par. Deseja continuar? Sim. Digite o número. 30. 30 é par. Deseja continuar? Se eu colocar um N maiúsculo, o programa vai ser encerrado. Faltou só fechar aqui o parênteses para ficar mais bonitinho. Então a gente já tem a noção de criação de funções próprias. Já temos uma noção do que são os parâmetros de entrada. E agora vamos entender a instrução return. A instrução return, ela sinaliza que aquela função ela me retorna um valor, que pode ser o retorno do processamento daquela função. Então eu vou modificar essa função par para ela me retornar um booleano. Esse booleano vai me indicar se o número é par ou não. Então eu vou modificar aqui, ela vai ficar mais simples, eu colocar return num. Ele vai me retornar o resultado do igual a igual, que é um true ou false. O que vai acontecer, né? Esse booleano, eu vou pegar, salvar nessa variável verifica número, e vou imprimir aqui dentro desse laço while. Se o verifica número é verdadeiro, ele vai indicar que o número é par. Se não, vai imprimir que o número é ímpar. Vamos testar. 10 é par. 786543 é ímpar. 2 é par. Então, meu programa continua funcionando. Coloquei o N minúsculo, ele não vai pegar, né? Porque o N tem que ser maiúsculo. Para a gente evitar esse problema de maiúsculos e minúsculos, eu posso verificar a opção sempre no formato maiúsculo, sempre transformando com o método upper, que a gente estudou quando trabalhou com strings. Então, esse programa, de forma contínua, vai sempre verificar se o número é par ou não. E, claro, eu posso ter múltiplos parâmetros de entrada em uma função, mas somente um retorno. Vou criar aqui uma outra função, vou chamar de somar números, que ele vai receber dois números, número 1 e número 2. Para eu separar parâmetros de entrada, eu utilizo a vírgula. Então, essa função aqui ela também é simples, ela vai só retornar a soma do número 1 mais o número 2. Então, de forma didática, comentar o meu código, que salvo de forma comentada, e eu quero mostrar para vocês somente que eu posso ter múltiplas entradas, né? Múltiplos parâmetros de entrada. Então, aqui eu posso chamar o somar e passar dois números, ó. 12 e 34, 11 e 22. E na hora que eu executar meu programa, ele vai me retornar a soma desses dois números, 46 na primeira chamada e 33 na segunda chamada. O legal da linguagem Python é que na hora que eu defino uma função, eu não sou obrigado, eu não preciso definir o tipo de retorno, né? A linguagem Python, ela é uma linguagem que é fracamente tipada. Quando eu trabalho com variáveis, eu não digo qual é o tipo de dado que ela pode armazenar. Somente quando eu passo um valor, é que aquela variável ela é tipada. Ela consegue identificar qual é o tipo de dado que ela está armazenando. E falando sobre parâmetros em Python, a linguagem possui outras flexibilidades. Vou criar aqui uma outra função, chamada de imprimir dados, onde basicamente ela vai receber o nome de uma pessoa, a idade e a altura. São 3 parâmetros de entrada e é uma função simples. Não vai retornar nada, ela só vai imprimir os valores que eu passei da variável. O nome, a idade e a altura. E vou chamar o imprimir dados. Passar um nome qualquer. Python 15 1.78. Vou garantir que a idade ela é um valor sem sinal, então vou colocar aqui a função ABS. E a altura também. Salvei. O nome do arquivo ainda é identificar par. Identifica par. Vamos renomear. F2. Funções.
Nomeei para funções e bora executar esse programa. Se eu executar funções, ele vai imprimir, né, o nome Python, idade 15, altura 1.78, como era esperado. Porque quando eu chamo imprimir dados, devido à posição do parâmetro, o Python é capaz de reconhecer os tipos de variáveis, né? Ele sabe que o nome vai ser o primeiro parâmetro, a idade o segundo e a altura o terceiro. Como não é tipado, nós podemos cometer o erro de mandar valores não esperados para um determinado parâmetro. Observem, em vez de mandar Python como primeiro parâmetro, eu vou colocar o número 15 e Python como segundo parâmetro. E olha só o que vai acontecer. Na hora que eu executo a minha função, o meu programa vai quebrar. Porque eu não consigo aplicar a função ABS, de valor absoluto, em cima de uma string. E o segundo parâmetro que eu estou fornecendo para a função é uma string, sendo que a idade deveria ser um número. Como é que eu conserto isso daqui, né? Como é que eu evito esse tipo de problema? É aí que entra o conceito do argumento nomeado. Você consegue nomear o argumento que você está passando o valor. Então, eu posso, na hora que chamar o imprimir dados, informar que o 15 vai ser a idade, que o Python vai ser o nome e que o 1.78 vai ser a altura. Dessa forma, na hora que eu executar o meu programa vai executar sem erros. Então, uma dica para vocês é, na hora que vocês executarem a chamada de um método, de uma função no Python, você pode nomear aquele argumento. O argumento, lembrando, é o valor. Então, na hora que eu chamo uma função e passo um valor, a gente dá o nome de argumento. Na hora que eu escrevo ou defino uma função, a gente dá o nome de parâmetro. Então, na linha 15, na hora que eu estou chamando o imprimir dados, eu estou nomeando o argumento, o primeiro argumento dizendo que ele é a idade, o segundo que ele é o nome e o terceiro que ele é a altura. Na hora que o método ou a função for executada, o Python vai ser inteligente o suficiente para fazer esse casamento entre o valor e o parâmetro a ser recebido. Pause o vídeo e refaça esse exemplo. E tente entender esse tipo de chamada. Além dos argumentos nomeados, Python também permite termos parâmetros opcionais. Como é que eu faço isso? Basta que na hora que eu defino o parâmetro, eu já atribua um valor padrão para ele. Então, aqui em nome, se eu quero tornar esse nome opcional, eu posso fornecer aqui um valor padrão. Então, se ninguém fornecer nada, o nome aqui vai ser Python, o valor do nome. Parâmetros opcionais devem estar localizados no final da assinatura do método. Então, vou colocar aqui. E dessa forma, eu estou indicando que o imprimir dados, opcionalmente, pode receber um nome. Então, aqui, eu não vou fornecer um nome. Ou melhor, eu vou fornecer um nome, Zezinho. E na segunda chamada, eu não vou fornecer um nome. Como é que eu digo que o nome não tem valor? Vou colocar none. Ou então, posso utilizar até o formato posicional. Porque eu quero mostrar para vocês que o Python vai reconhecer que nome é um parâmetro opcional e vai usar como valor padrão o valor Python. Na hora que eu executar, no primeiro ele vai escrever Zezinho, 15, 1.78, e na segunda chamada, que eu não forneci o nome, ele vai usar por padrão o valor Python e escrever 25, 1.78. Falta conversarmos sobre o escopo de variáveis locais versus global, como também sobre o conceito de funções recursivas. Antes de mencionar esses dois tópicos, uma coisa interessante que a gente também tem no Python, semelhante ao no Java, é o conceito de ter parâmetros, quantidade de parâmetros indefinidos na execução de um método. Vamos modificar aqui essa função somar. Em vez de receber dois números, eu vou modificar para que ela receba um número indefinido de números. Basta eu colocar este asterisco antes do nome do parâmetro, que a partir de agora eu posso chamar a função somar com n números. Como eu não tenho a quantidade de números que eu vou passar para o somar, eu tenho que usar um laço for. Então, para eu poder ler todos os parâmetros que eu vou receber com números, vou escrever o seguinte código. Primeiro eu vou guardar em uma variável a soma. A soma começa com 0, porque é o elemento neutro. E agora eu vou
ler número a número. For n em números, soma mais igual n. Opa, desculpa. N minúsculo. E no final eu vou retornar o valor da soma. Quando eu coloco o asterisco antes do nome do parâmetro, significa que a quantidade de parâmetros é indefinida. Eu posso passar de 0 a n parâmetros. Então eu posso aqui imprimir o somar sem parâmetros, o somar com 2 parâmetros, o somar com 5 parâmetros, ou seja, com n parâmetros. Se eu executar o programa, ele vai executar normalmente, sem quebrar, processando a soma de cada uma das chamadas. 0, 3, 15 e 42. O primeiro realmente vai retornar 0. Não estou passando nenhum parâmetro. Aqui a soma de 1 mais 2 é 3. A soma de 1 a 5 realmente é 15. E a soma dessa última chamada é 36 mais 6, que dá 42, exatamente. Então, a gente tem esse conceito de parâmetros indefinidos, de quantidade de parâmetros indefinidos na linguagem Python. E agora eu gostaria de discutir com vocês o conceito de escopo de variável, que é muito importante. Qual a diferença entre um escopo de variável global e um escopo de variável local? Observem o seguinte exemplo. Vou criar aqui uma função chamada incrementa, que recebe uma variável x e um valor que ele vai incrementar, um incremento. Então, dentro do incremento, eu vou dizer que x é igual a x mais incremento. E vou printar na função o valor de x. Fora da função, eu vou criar uma outra variável x, vou chamar de 10. Então, eu vou chamar o incrementa, passando o x em um valor 5 para o incremento. E vou imprimir, depois de chamar o método, x fora da função. Para ver o que vai acontecer. Vamos executar a função. E você vai ver que o x dentro da função possui o valor 15 e fora da função possui o valor 10. São dois valores diferentes. Por que são dois valores diferentes? Porque quando eu defino um parâmetro ou uma variável dentro de uma função, o escopo dela a gente chama que é um escopo local da função. Aquele valor só vai ser vivo, só vai ser usado dentro da função. A partir do momento que sai da função, ela deixa de existir e os valores permanecem os antigos. Então, depois que a linha 21 é executada, na linha 22, x ainda tem um valor 10, que foi o valor que ele possuía antes da chamada da função. Na hora que foi chamada a função, o x da função é totalmente diferente do x externo à função, porque ele é uma variável local. Se eu quero tornar a variável x única e universal, não adianta eu retirar aqui do parâmetro, porque o meu código vai quebrar. Afinal, na linha 17, ele vai tentar usar um valor de x que não está presente, não está definido dentro desse escopo. Se eu executar a função, a minha função vai quebrar. Ah, mas é por causa da posição, bora ver. Vou remover aqui o x, vou executar de novo. E veja que na linha 17, ele está acessando uma variável local x que não existe, que não foi atribuído nenhum valor. Eu removi aqui do parâmetro. Então, o que eu posso fazer é definir x como global. Para isso, eu tenho que utilizar a palavra-chave global. E na hora que eu executar o código, o x será reconhecido como uma variável global, uma variável que foi definida fora da função. E desta forma, eu posso usar o valor de forma universal. Então, com a linha 17, quando eu torno o x como global, a variável x vai ser única. Se ele for alterado dentro da função, como também fora da função, será a mesma variável que vai ser atualizada. Essa que é a diferença entre uma variável global e uma variável de escopo local.
Agora, nós temos todas as munições para criarmos as nossas próprias bibliotecas, para criarmos os nossos próprios módulos. Então, aqui nesse código de funções.py, eu vou deixar somente os métodos que eu criei, vou remover esse incrementa, vou remover a execução e vou definir mais um método que a gente já trabalhou, que é o método fatorial. Então, vou definir aqui o método fatorial, que recebe um número. O fatorial, a variável fat, vai ser 1, porque eu vou retornar essa variável fat. E você deve lembrar que o cálculo do fatorial é a multiplicação sucessiva de n até o número 1. Então, com o laço for, eu vou criar num in range de 1 até n mais 1, porque o range não é inclusivo, então eu quero incluir o valor de n, eu devo incluir, e aqui fatorial vezes igual ao num. Então aqui dentro desse laço for, eu estou multiplicando n vezes n-1, vezes n-2, vezes n-3, até o valor 1. Claro que aqui eu estou percorrendo de maneira inversa, eu estou indo de 1 até n. Então, eu estou pegando 1 vezes 2, vezes 3, vezes 4, até o valor n, que é o resultado do fatorial. Então, nesse código-fonte, funções.py, eu só criei funções, só escrevi funções. Então, aqui eu tenho um módulo que pode ser reutilizado por outros códigos-fontes. Vou criar aqui um outro código, uso funções. E da aula anterior, eu posso importar um módulo. Então, aqui eu posso importar o meu funções. Significa que eu posso usar qualquer função desse módulo. Vamos usar o fatorial. Vou pedir para o usuário digitar um número e vou chamar a função fatorial do meu módulo de funções. Vou mandar imprimir fatorial. O fatorial de n. Fatorial de n igual o cálculo do fatorial. Digite o número 10. Fatorial de 10 é esse número aí gigantesco. Digite o número 5. O fatorial de 5 é 120. Então, agora a gente tem munição para criar os nossos próprios módulos e tornar o nosso código mais limpo. Criar um módulo responsável por funções de um determinado aspecto do meu programa. Aqui, eu criei um módulo com 4 funções das mais variadas. Uma que calcula se o número é par, somar uma quantidade de número, imprimir dados e calcular o fatorial. E você já deve ter visto, já deve ter sacado, que dentro de uma função eu posso chamar outras funções. O próprio print, ele é uma função. Então, dentro do imprimir dados, eu estou chamando o print. Não tem problema nenhum. Dentro de uma função, eu posso chamar qualquer outra função. E existe uma condição bem especial, que é a definição de funções recursivas. O que é uma função recursiva? Uma função é dita recursiva quando ela chama a si própria. Um exemplo clássico é o cálculo do fatorial. Nosso último exemplo vai ser criar um fatorial recursivo. Quando falamos de recursividade, é importante definirmos 3 aspectos do nosso programa. O primeiro é a condição de parada. O que é a condição de parada? Como uma função recursiva é uma função que chama a si própria, a gente tem que evitar que ela fique se chamando infinitamente. Para ela parar de se chamar infinitamente, para evitar que ela seja chamada infinitamente, a gente tem que definir uma condição de parada, que é representado pelo caso trivial. O que é o caso trivial? É o caso onde, quando eu chamo uma função com um determinado valor, eu já sei prontamente qual é a resposta daquele valor. Claro, para uma função ser recursiva, ela tem que se chamar a si própria. Então, bora implementar aqui o fatorial recursivo. Recursivo. É um fatorial que vai receber um n. E vamos pensar, qual é a condição de parada ou o caso trivial num fatorial? O caso trivial num fatorial é quando o número é igual a 1 ou quando o número é igual a 0. O fatorial do número 1 ou do número 0 é sempre 1. Desta forma, se o n for igual a 0 ou n igual a 1, eu vou retornar 1.
essa é a minha condição de parada. Caso contrário, se o n não for igual a 0 ou igual a 1, o que é o fatorial? É a multiplicação do número pelo fatorial do antecessor. Vocês conseguem enxergar isso? Tomem um exemplo. Qual é o fatorial de 3? É 3 vezes 2 vezes 1. Ora, o fatorial do 3 é igual a 3 vezes o fatorial de 2. E o que é o fatorial de 2? O fatorial de 2 é igual a 2 vezes 1 fatorial. Se o n não for 0 ou 1, eu vou retornar o meu valor atual vezes o fatorial recursivo do n menos 1, do meu antecessor. Agora, eu tenho um fatorial recursivo, porque ele chama a si próprio e ele tem uma condição de parada. Vou alterar a minha função principal e eu vou imprimir o fatorial normal e o fatorial recursivo. Quando a gente executar o código, vocês vão ver que ambos vão retornar o mesmo valor. Com isso, a gente fecha o conteúdo sobre funções em Python nesse módulo básico da linguagem. E digo mais, com essa aula, a gente fecha todo o conhecimento básico e essencial para se programar em Python. Então, se você chegou até aqui, assistiu todas as aulas, praticou as listas de exercícios e vai resolver a lista de exercícios dessa aula, sinta-se orgulhoso, bata no peito que agora você é um programador. Você tem toda a teoria e conhecimento necessário para escrever programas usando a linguagem Python. Na descrição do vídeo eu estou disponibilizando um material teórico, mais uma lista de exercícios. Então tente implementar, tente entender o conceito de recursividade, variável local, variável global, entrada e saída de funções e pratique. Se você chegou até aqui, por favor, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse conteúdo e marcar o sininho para receber atualizações do canal. Bons estudos e divirta-se!